condições que toma o coração pode agradar a Deus ou não. Vamos ler o texto, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram, me provaram, e viram por 40 anos na minha obras, viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que vos chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo alguns ouvidos o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujo corpo ou os corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, te adoramos, porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui entre nós, por tudo que já fizemos, pelo que cantamos, e queremos, Pai, que o teu Espírito que está aqui tome as nossas vidas, que já tem tomado, e permaneça nos conduzindo nesse tempo de culto. Ajuda-me a compartilhar da tua palavra, e abre mente e coração de todos aqui presentes, para que entendam, compreendam e disponham-se a ter um coração pronto para o serviço do Senhor, para a glória do Senhor. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. A condição do coração para o serviço. As condições que toma o coração podem agradar a Deus ou não. Um coração que alegra o coração de Deus. Essa é a condição que precisamos, que podemos e que desejamos que todos tenham para si, né? Que queremos, ou que eu quero para mim, que você possa desejar para você também um coração que alegra o coração de Deus, porque Deus sabe muito bem a seu respeito. O Senhor sabe do seu coração e do que Ele é tomado. Não adianta você querer enganar o Senhor, porque Ele conhece todas as coisas com respeito à sua vida. E essas condições levam-nos a fazer algo que lhe agrada ou não. Você já tem estado atento e buscando perceber naquilo que você tem feito, se tem agradado ao Senhor ou não? Nós precisamos, em todo tempo, vivermos tomados dessa reflexão, dessa percepção. E quando nós pensamos no Provérbios, lá 4:23, quando pensamos no que deve ser o nosso coração e o que dele deve fluir, Salomão diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Do coração procede aquilo que vai ser bênção, ou aquilo
que às vezes vai ser maldição a quem você se dirige, a quem você fala, com quem você se relaciona, com quem você vive, para quem você trabalha, ou a quem trabalha para você. Então nós precisamos vivermos de forma bem atenta àquilo que nós queremos que flua de verdade do nosso coração. Quais os resultados tem produzido aquilo que procede do seu coração? É tempo de refletir. O nosso coração, ele deve estar tomado da vontade de estar disposto para o serviço do Senhor. E essa condição nos leva a realizar todas as coisas agradáveis que resultará em alegria. Essa alegria em nós mesmos, como já dissemos, alegria no coração de Deus. E a alegria, essa alegria em nós mesmos, como já dissemos, alegria no coração de Deus. E a alegria sobre a vida e sobre o coração de muitas pessoas que estão em todo o tempo ao nosso redor. É preciso que nós nos apercebamos dessa necessidade. Você já pensou nessa necessidade que precisa tomar o seu coração de verdade? Sabe que nenhum serviço para o Senhor, nenhum serviço na casa do Senhor deve ser feito por obrigatoriedade. Eu quero aqui até abrir um parênteses e dizer o seguinte: eu nem imaginava sequer de que vocês estavam diante de um desafio como esse que o pastor apresentou aqui agora. Mas nós precisamos entender que nenhum serviço feito na casa de Deus e na causa de Deus deve ser por obrigatoriedade, mas por espontaneidade, por voluntariedade. A pessoa deve se apresentar de maneira voluntária, dedicada, com disposição para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que seja feito por intermédio da sua vida. Porque todo aquele que vive com o coração tomado desta condição, ele vai ser sempre delegado. O Senhor vai sempre estar olhando para ele e dizer: é esse. E não adianta você dizer: ah, pastor, ah, irmão, ah, igreja, eu estou sobrecarregado, já tenho tantas tarefas, eu cuido de tantas coisas aqui além da igreja, e são tantos os meus compromissos, então não dá para mim assumir nenhuma outra responsabilidade. Mas a gente percebe de que todo aquele que vive com o coração tomado dessa condição, ele será sempre delegado a fazer alguma coisa, e os resultados serão sempre grandes, satisfatórios para o reino de Deus, para a vida da igreja, para a vida da igreja. A igreja somos nós. A igreja não é essa estrutura aqui, né? Eu conheci esse espaço simplesmente, mas depois eu vi agora a maravilha que os irmãos têm aí para cima, onde acolhe tanta gente, né? Tantas coisas preciosas. Isso não é a igreja. A igreja somos nós. Igreja Batista Parque das Flores não é essa estrutura aqui. É cada pessoa que dela faz parte. Do menor, da criancinha, até o mais experiente, mais idoso. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Igreja local, igreja presente aqui nesse bairro, que tem as suas necessidades, os seus desafios, e que o Senhor tem dado oportunidade e privilégio para que cada um de que aqui participa e integra essa igreja participe desses desafios e aceite como algo de Deus para a sua vida, para a glória do Senhor. A igreja são vocês, a Igreja Batista Parque das Flores são vocês. E nós precisamos entender de que todo recurso, seja ele financeiro, seja ele humano, seja qual for, para que a igreja faça aquilo que está delegado a ela pelo próprio Senhor, advém que cada um daqueles que dela faz parte. Porque tudo aquilo que se precisa para manter essa estrutura vem da igreja. Igreja que é o organismo vivo, que essa estrutura aqui ela não tem vida, mas cada um daqueles que dela faz parte tem vida. E a gente percebe, a gente tem podido ver ali
as atividades e tudo aquilo que parte das flores tem podido realizar, é a igreja que está lá, onde cada pessoa tem necessidade e a igreja faz assistir a suprir essa necessidade. Porque a igreja é um organismo vivo. As portas se fecham, mas a igreja está lá fora, nos cantos aonde precisa que ela esteja, para fazer o que o Senhor deseja que ela faça. Então é o desafio para que ela disponha-se de um coração pronto para alegrar ao Senhor. E a gente percebe em um tempo lá em 1 Crônicas, quando o desafio foi feito para o povo em relação à necessidade que estava tendo a igreja, 1 Crônicas capítulo 29, versículo 9. Então o povo, diante daquilo que foi o desafio a eles apresentado, o texto diz assim: o povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Imagina se aqueles que se integraram, aqueles que aceitaram o desafio que lhes fora feito, se alegraram, muito mais o coração de Deus por tudo o que eles fizeram. Essa alegria, esse júbilo, era o resultado do atendimento obediente às palavras que lhes fora dita por intermédio do servo, do líder, do servo, do Davi, o Senhor, sobre aquele povo, mas era servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Ele fez o desafio e o povo entendeu e recebeu e fez cumprir aquele desafio que eles haviam recebido por intermédio de Davi. Então, uma condição que o Senhor aprova na vida de todos aqueles que são chamados seus servos: obediência. Obediência. E a outra questão é disposição. Porque não basta simplesmente a pessoa demonstrar uma disposição de obediência, uma condição de obediência, mas ele não se pôr à disposição. Você já teve experiência de falar com alguém alguma coisa e dizer: ele acabou. Oi, tudo bem, estou aqui. Mas ele só se mostrou obediente, mas não se dispôs a fazer aquilo, ou nem talvez querer saber o que é que você desejava dizer a essa pessoa. Às vezes a gente se depara com essa atitude, com o filho, com o neto. Então, o que agrada ao Senhor é a obediência e a disposição para o serviço do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 24, deixa claro que quem serve a Cristo ou na obra dele receberá do Senhor o galardão da herança. Então tem algo precioso para a vida daquele que se dispõe com um coração pronto para servir na obra do Senhor. E nós precisamos servir numa condição, de que ela esteja dentro daquilo que é escrito lá aqui no próprio livro de Hebreus, onde fala que nós não podemos esperar e aguardar nenhuma recompensa, mas sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a recompensa e os elogios, elas não vão acrescer nada na nossa vida, a não ser o nosso ego. Mas quando estas recompensas e esses elogios vêm do Senhor para a nossa vida, sobre a vida daquele que se dispõe a fazer, isso é algo valioso e grandioso para a sua vida. Então entenda-se que quem serve a Cristo ou na obra de Cristo receberá do Senhor o galardão da herança. Amém, aleluia. Nós vemos aqui no capítulo 6 de Gênesis, que a condição que tomou lá o coração do homem, levando-os a desagradarem o Senhor, a não se disporem a obedecer o Senhor, pondo, então, contrário a tudo aquilo que era o propósito de Deus para a vida deles. O Senhor fez com que eles pudessem
desaparecer da face da terra, castigo cruel. Então Deus deseja e Deus quer que aquele por ele criado tenha sempre disposição de servi-lo e de fazê-lo agradável em tudo aquilo que faz. Porque o Senhor deseja de verdade lhe fazer galardoado com aquilo que ele tem prometido por herança, pelo que você faz no serviço do Senhor. E é assim que o Senhor trata os infiéis. Ele trata de maneira a que essa infidelidade ela receba o seu pagamento por si só, né? Ainda mais quando se diz de alguém que conhece a palavra do Senhor e diligencia em servi-lo naquilo a que ele tem delegado que sim. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8, palavra do próprio Senhor Jesus, ele disse assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é essa a realidade de cada um de nós aqui, que não seja a realidade de cada um de nós. Jesus estava dizendo que o povo que ouvia a palavra, que sabia de tudo quanto ele estava fazendo proclamado, e às vezes até declarava como que satisfeito pelo que dele ouvia, mas ele disse, somente de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o coração que agrada ao Senhor precisa estar sempre à disposição dele, não estar longe do Senhor, como Jesus disse daqueles que ignoravam no fazer, no cumprir aquilo que até se demonstrava satisfeito no ouvir. Não é o ouvir que vai fazer efeito, mas é o cumprir aquilo que temos ouvido. Não é o ouvir que vai fazer a diferença, mas é realizarmos aquilo que temos ouvido que precisamos fazer. Então é um desafio que as condições do coração ela precisa estar pronta para o serviço, porque a condição que toma o coração pode agradar ao Senhor ou não. Quando Deus destruiu o povo lá por conta da indiferença, ele poupou Noé e a sua família por conta de uma disposição de servir o Senhor, de obedecer o Senhor, de fazer quanto o Senhor havia pedido que ele fizesse. Eles foram o tempo todo também tentados a viver a ilusão do povo e a atender aquilo que era as propostas de corrupção, porque era uma geração corrupta. Porém, eles andavam com Deus e serviam a Deus e faziam tudo o que estava partindo do coração de Deus para o coração deles. Gênesis 6, 9 e 11. Então nós vivemos também num mundo que nos impõe, que nos apresenta tantas questões adversas àquilo que é o querer de Deus, que é o desejo de Deus para a vida dos seus servos, para a vida do seu povo. Mas nós não podemos de forma nenhuma deixar-nos dividir por essas coisas. Você já viu quando alguém diz assim, mas eu sei que você faz tanto na igreja, você vai lá domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira você vai também, se chama, você vai lá novamente. Isso é o prazer de servir, isso é a alegria de servir. É lógico que essas coisas devem fazer quando nós estamos com disponibilidade, nós não podemos suprimir os nossos compromissos de verdade, aquilo que é a nossa realidade também, na nossa vida secular. Só para dizermos que nós estamos fazendo pela igreja, nós estamos fazendo na igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós precisamos estarmos com o coração disposto até também para essas questões. Então, eu quero pensar aqui primeiramente em duas condições negativas do coração. Primeiro é que um coração endurecido e desobediente, essa condição, um coração endurecido e desobediente, e a outra é um coração perverso, um coração de incredulidade. Ouve, mas ele permanece sempre endurecido.
né? A gente percebe, em geral, né, que há uma indisposição de cumprir de maneira obediente o que se tem ouvido da palavra de Deus. Na vida de muitas pessoas, às vezes até tem muitos que estão na igreja, e muitos que às vezes estão até dizendo que servem a Deus, que fazem alguma coisa, mas faz talvez com lado, com aquela disposição, aquele desejo de que ele receba elogio, de que ele seja visto, de que ele seja tratado na condição daquilo que ele faz. Mas é preciso haver disposição e não disposição. É preciso haver obediência àquilo que ouvimos da palavra de Deus. É preciso estarmos dispostos a fazermos aquilo que nos é posto por desafio dentro da obra de Deus. Lamento, né? Às vezes que as pessoas se irritam quando ouvem dessas coisas, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, diante dessas verdades, elas são duras, são sérias, não são minhas, mas de Deus, que vem sobre as nossas vidas. Então, primeiro, sobre um coração endurecido, um coração desobediente, um coração endurecido, ele será sempre desobediente. O texto relembra a história de Israel, glória, sob a liderança de Moisés. Eles tinham seus corações tomados de incredulidade e desobediência, diante de tudo o que eles perceberam, pelo tempo que passaram escravizados lá no Egito, e pelo que o Senhor fez para que eles pudessem sair dali, todas as maravilhas que o Senhor realizou. Mas mesmo assim, muitos deles caminharam pelo deserto, e o tempo que caminharam foi por conta da incredulidade e desobediência dos corações. Porque se eles fossem obedientes, se não tivessem essa indisposição de obedecer o Senhor, o tempo seria muito mais curto, seria muito mais suave o desgaste que eles experimentaram. Tanto é que a gente vê que o texto nos mostra que foram todos aqueles que saíram do Egito, né? E a gente, todos sabem dessa questão, que, com exceção de Josué e Caleb, nenhum deles entraram na terra prometida. Então, o autor aos Hebreus, ele aplicou a advertência do salmista, quando ele fala sobre os incrédulos, né? O escritor aos Hebreus aplicou essa advertência, e também falando das questões vividas por esse povo, aqueles que ele estava escrevendo e falando sobre essa questão de um coração tomado de incredulidade, para que eles pudessem se ater qual era a responsabilidade, qual a necessidade de poder se envolver, na verdade, com o que eles precisavam estar envolvidos. Advertência que deve ser aplicada também nos nossos dias, nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela é eternamente. Então o escritor aos Hebreus, ele aplicou esse exemplo da incredulidade de coração e do que eles pereceram, do que eles sofreram por conta dessa condição, aos seus ouvintes, aos seus leitores. E isso está extensivo até os nossos dias e continuará sendo aí a advertência a todos aqueles que vierem depois de nós, até que o Senhor venha. Então lembre-se de que Deus é misericordioso, lembre-se disso. E assim ele foi com Israel, ele cumpriu a sua justiça e se valeu dela àqueles que foram obedientes. Assim foi também com o povo de Israel. Lá no Salmo 106, se você ler lá quando o salmista escreve sobre o tratar de Deus na vida do povo, a promessa do Senhor que é descrita ali por intermédio do Salmo 106, você vai perceber que são todas essas questões também que nós precisamos fazer observada para a vida de cada um de nós nos dias de hoje. Porque Deus, ele tratou de forma misericordiosa, e aqueles que se deram à sua misericórdia, aqueles que desejaram e buscaram para si essas misericórdias,
foram abençoados pelo Senhor. E pensar que o coração duro, ele causa rebeldia. Você já viu uma pessoa rancorosa, de um coração endurecido? Ele é rebelde em todas as coisas, é em casa, é no trabalho, é nas suas relações, é nos seus amigos, é em tudo que faz, é na escola, porque causa rebeldia aquele que tem um coração endurecido, porque ele tem uma vida falta de temor de Deus, do temor de Deus. Ele vive uma vida de desrespeito, de desobediência, indisposição para o serviço do Senhor, indisposição para ser obediente aos pais, indisposição para cumprir os seus compromissos com o que tem lá, com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu Senhor. Então, levando-a até a uma perversidade pelo endurecimento do coração e da incredulidade do qual ele é tomado, privando-os de desfrutar do que lhe é prometido. Se a gente ler lá Romanos capítulo 1, dos versículos 18 a 23, nós não vamos ler agora, você chegando em casa pode ler esse texto, né? A gente percebe que o apóstolo Paulo escreve ali aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 23, uma questão que o Senhor entregou àqueles tomados de um coração de perversidade, a todas as suas paixões, né? Como dizendo, façam o que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. Porque o apóstolo Paulo estava escrevendo aquilo que o Senhor deu a ele para que escrevesse. Ele estava dizendo de algo que o Senhor mandou que ele dissesse àqueles que estavam tomados de um coração de incredulidade, de perversidade e de desobediência ao Senhor. Então, mais uma vez, eu quero relembrar que as condições que tomam o coração podem agradar a Deus ou não. Deus não deixa de amar, mesmo ele se desagradando daquilo que tem o coração endurecido, tomado de incredulidade, e faz, pratica. Ele não deixa de amar, ele vai continuar amando. Porque se nós formos infiéis, a palavra de Deus diz que o Senhor continua sendo fiel. Deus não muda a sua fidelidade, e nem acaba o seu amor para aqueles que ignoram a sua fidelidade. Então, um coração endurecido e desobediente, ele provocaria no coração de Deus. Segundo, um perverso coração de incredulidade. Dos versos 12 a 19, né? Primeiro leva do 7 a 11, e aqui essa divisão de 12 a 19 do texto lido, um perverso coração de incredulidade. Verso 12, ele adverte contra um perverso coração de incredulidade, e essa condição ela leva à desobediência, afastamento de Deus e do seu serviço, não considerando ser dele receber tudo. Receber tudo. E muitos até às vezes por conta de questões tão insignificantes até abandonam a casa do Senhor, a sua congregação. E é preciso atentar para qual é a condição para que ele não leve a pessoa a uma atitude como descrita lá pelo escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, mas vamos viver de forma admoestando-nos uns aos outros, buscando alegrar e fazer o coração de todos aqueles com quem nós nos relacionamos sejam tomados de alegria, de satisfação por aquilo que o Senhor tem dado disposição de fazer. Precisamos depressa, como criança, crer somente, né? Mas a verdade é
que há muitos crentes descrentes, há muitos crentes relapsos, há muitos crentes que ainda estão desejando que seja dado uma madeirinha, o tempo de poder, como diz o ditado lá da Roça, pegar no breu, né? Fazer, de verdade, aquilo que o Senhor tem proposto a fazer na sua obra. Ser obediente como criança. Eu tenho um netinho de 5 anos. Eu considero fantástico aquele menino. Porque tudo que fala para ele, ele fala, tá bom, vovô, tá bom. E ele não fala, espera, tá bom, vovô. E ele já vai e faz. É o exemplo da criança. Se fala para ele, ó filho, não faz isso. Tá bom. 5 aninhos. E às vezes nós aí na nossa idade, madura, brancos, né? Tá falando, o sujeito está lá. Seu coração perverso e de incredulidade. Deus tem deixado de realizar muitas coisas em sua vida, na vida de muitas pessoas, devido à condição desacreditada que você coloca diante dele, desacreditando de que aquilo que ele tem dito é realidade, é verdade. Porque assim foi com o povo lá no tempo de Moisés. Não acreditavam, estavam dispostos a fazer cumprido aquilo que o Senhor desejava que eles fizessem, e pereceram no deserto. Em um perverso coração de incredulidade, falta misericórdia, ou falta misericórdia para com quem comete erros. A indisposição de perdoar, a indisposição de levar alguma condição por conta do seu coração perverso tomado de incredulidade, vivendo uma vida sempre tomada de mágoa, uma vida tomada de indisposição para o serviço, tomado de um coração rancoroso, falta de disposição para perdão. E nós oramos, perdoa, Senhor, assim como temos perdoado. É o que tem o Senhor nos ensinado. Perdoa-nos assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. É preciso haver disposição para o perdão. Um coração duro tende a ser exigente, legalista, inflexível, né? Ele não é flexível, ele é legalista e as coisas têm que ser do jeito que ele quer, como ele exige, como ele pensa. Sempre transmitindo ou apresentando um reflexo, ou relembrando o reflexo da sua vida passada, e não olhando para frente, não olhando para Jesus. A palavra de Deus, nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele fez algo diferente na nossa vida. Nós precisamos demonstrar essa mudança que o Senhor fez por nós através da sua graça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo escreve assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa novidade da nossa vida deve fazer diferença na vida de tantos outros, com os quais nós nos relacionamos, e com aqueles que o Senhor tem posto diante de nós, para que sejamos diferença em suas vidas. Essa condição de um coração tomado de incredulidade não lhe ajudará em nada, não ajudará ninguém em nada, só entrará prejuízo. E por último, quero pensar dentro daquilo que o texto também nos mostra, e nos alerta e nos adverte, agora, sob a condição de um coração sensível e obediente. Nos encerrar, eu gostaria que você pensasse: qual tem sido a condição do seu coração? É preciso que nós desejemos e que tenhamos de verdade um coração sensível e obediente à palavra de Deus, porque a palavra pregada
pregada, ela não é a palavra, somente quando se extrai da palavra de Deus. Há coisas que o pregador fala de suas experiências, mas ele fala essa experiência com base no que vive da palavra de Deus. Então, um coração que agrada o Senhor é aquele que busca fazer cumprir por conta da sensibilidade e da obediência que toma o seu coração. Porque tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração sensível, obediente, será sempre como uma fonte que jorra água doce, e que dela jorra a água que todos desejam dela se saciar. Jorra a água sempre agradável. É diferente daquele que tem um coração endurecido, desobediente e tomado de incredulidade. O coração sensível e obediente, ele está sempre disposto para o serviço na casa do Senhor, servindo sempre de alma voluntária e de coração perfeito diante de Deus. Pastor, quem vai conseguir ter um coração perfeitinho? Mas nós precisamos em todo tempo buscarmos e caminharmos para a perfeição. A Bíblia diz que a vida do cristão ela é um degrau, ela é uma vida crescente, e nós estamos crescendo a cada dia. A nossa santificação ela é um processo, a cada dia nós precisamos nos santificar mais e mais e mais, porque estamos caminhando para a estatura do varão perfeito. Nós não podemos estagnar, estarmos vivendo uma vida tomada de satisfação por aquilo que já fizemos até aqui, ou por aquilo que temos feito no momento, mas algo mais desejamos fazer no serviço do Senhor, na causa e na casa do Senhor. E Ele nos dará essa condição de fazermos aperfeiçoado em todo o tempo no que precisamos fazer para fazermos. 1 Crônicas 29, 9. Lembra? Servindo sempre com alegria. Sempre. Servindo sempre com alegria. É aquele que tem disposição para voluntariamente fazer o que lhe é pedido a fazer. E ele vai viver uma vida tomada sempre de alegria, porque ele faz aquilo que agrada ao Senhor. Salmo 102. Servir ao Senhor com alegria. Como é bom, como é agradável a gente ver a igreja cantando como cantou aqui. Eu confesso que já fazia uns dias que eu não ouvia canções de alegria manifestas no tempo de louvor. Minha igreja canta, gosto muito, aprecio a minha igreja cantando, né? Mas foi fantástico, foi maravilhoso poder estar aqui e ouvir os louvores, a alegria de um povo que de verdade serve sempre com alegria. Sejam sempre assim, permaneçam sempre assim, e isso vai fazer sempre o coração de Deus tomado de alegria também, servindo sempre com temor. Porque Deus, Ele sabe de verdade como é que nós estamos servindo. Com alegria ou estamos simplesmente fingindo que estamos com alegria? Né? Então, sejam sempre assim, sirvam o Senhor com temor. E um amor demonstrado na prática em tudo aquilo que faz. Esse é o exemplo, essa é a condição de um coração sensível e obediente. Os cânticos, o serviço, o fazer para o reino, o fazer para o Senhor, saber que Ele também tem se satisfazer, tem vivido a alegria por aquilo que temos feito com alegria nos nossos corações. E para concluir, por mais que você se lembre de Jesus, Ele deseja fazer diferente da sua vida. Eu creio. Por mais que você faça por Jesus, Ele quer fazer diferente na sua vida. E nós precisamos estarmos dispostos em todo o tempo a fazer diferente. Esse culto de hoje não vai acontecer mais. É único. Amanhã pode haver outro. E o Senhor deseja, Ele quer que cada um de nós estejamos tomados desse coração sensível e obediente para fazer de maneira a que Ele se alegre ainda muito mais.
Você crê nisso? Amém. Disponha-se com um coração sensível e obediente para fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça, que você faça para Ele, no serviço dEle. O Senhor deseja que você esteja sempre tomado dessa disposição. Ele deseja. Então, coloque-se a Deus, põe-se diante dEle. Você nunca alcançará nada, nenhum de nós alcançaremos coisa alguma, se nós não nos dispormos a estar diante dEle de forma humilde, porque só o Senhor pode fazer restaurar as condições que precisam ser restauradas na nossa vida. Só Ele pode fazer melhorar todas as coisas que precisam ser melhoradas na nossa vida. Então chegue-se a Deus e busque-se dEle, como diz lá o Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. O Senhor é poderoso para fazer daquele que tem um coração tomado de incredulidade, de obediência, ser tomado agora de um coração de carne, um coração novo, para servir com alegria no serviço do Senhor. Então chegue-se a Deus, peça para que Ele mude a sua vida, pede para que Ele então lhe encoraje, pede para que Ele então possa fazer com que você seja perdoado naquilo que precisa ser perdoado. Peça a Ele que lhe dê disposição para servir, sem esperar ser servido. Um coração sensível e obediente, Ele está disposto a fazer isso. Servir sem ser servido. Só assim você se sentirá satisfeito, feliz, abençoado no serviço do Senhor. Você conhece aquele cântico, aquele hino, não, sou feliz no serviço do meu reino, eu sou feliz. Você faz parte desse serviço. E como é interessante pensar neste cântico e não simplesmente cantar, mas viver com alegria aquilo que Ele disse, que toma o coração daquele que serve no serviço do reino. O Senhor, uma frase que eu gostaria de deixar com vocês aqui, que é uma frase da escritora Joyce Meyer. Com certeza, algum de vocês já leram, já viram essa frase, quando ela diz o seguinte: nessa questão da necessidade de disposição para servir, fala assim: Senhor, me dê a vontade de ter disposição. Senhor, me dê a vontade de ter disposição. E em outras ocasiões diz: você deve orar assim: Senhor, me dê a vontade de ter disposição, pois não estou disposto a ter disposição. Tem gente que por mais que ouve, por mais que você fala, ele diz: não estou disposto. Ele já está disposto a não ter disposição o tempo todo. Mas peça ao Senhor: Senhor, me dê disposição. Senhor, me dê vontade de ter disposição. Para quê? Para servir no serviço do Senhor. Então pense nessa frase, você mesmo, e ore a Deus, se às vezes a disposição tem faltado no seu coração. Se você não está ainda com o coração tomado de uma disposição de sensibilidade e obediência à voz do Senhor, à voz da palavra de Deus. Senhor, me dê vontade de ter disposição. Ou às vezes diga: me dê disposição na minha oração, me dê disposição, para que o Senhor possa me dar vontade, que eu possa sentir vontade de ter disposição. Quando essa vontade passar pelo seu coração, pode ter certeza que as condições que tomam o seu coração, ela vai agradar o Senhor em todo o tempo, para a glória do Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua disposição. E você talvez que está aqui nessa noite e que ainda não experimentou essa relação com o Senhor e deseja
Você ainda está com esse coração tomado de incredulidade. A incredulidade não levará nenhuma pessoa a desfrutar daquilo que está prometido por herança na eternidade. É preciso que ele tenha o seu coração mudado, esse coração de pedra, um coração endurecido, seja transformado em um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite e você nunca fez na sua vida uma decisão de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor transforme o meu coração, que mude de um coração endurecido, um coração tomado de incredulidade, um coração cheio de desobediência, a um coração que seja sensível e te obedeça. Toma essa decisão, e assim fazendo, você está declarando a sua aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Você não estará naquela condição, como Jesus disse lá para aqueles que seguiam a Ele naquele tempo, dizendo: esse povo só me acompanha por causa das coisas que eu faço, e se mostram satisfeitos pelo que houve de mim, mas o seu coração está tomado de incredulidade. Converta o seu coração, peça ao Espírito Santo agora, que Ele está aí trabalhando na sua vida. O Espírito Santo, Ele veio ao mundo justamente para isso, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para convencer o homem do seu coração tomado de perversidade, de incredulidade. E é preciso que aqueles que estão tomando essa condição façam a oração do salmista lá no Salmo 169, se não me falha: esconda, meu Deus, e vê se ainda algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, esse caminho mau não é a pessoa saindo por aí fazendo maldade, matando, roubando, é simplesmente a indiferença para aquilo que é o desejo de Deus para a sua vida, caminhando por caminhos tortuosos. Mas o salmista está dizendo: guia-me por caminhos eternos. Quem é o caminho eterno? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, se você continuar com esse seu coração tomado de perversidade, de incredulidade, de desobediência, o seu caminho está indo ou te levando para um rumo diferente daquele que é o desejo do Senhor Jesus para a sua vida. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você deseja nessa noite ir para a igreja? Olha a Deus, quem sabe tem alguém aqui que nessa noite deseja fazer a sua decisão lá com Cristo. Você tem esse desejo: eu quero que meu coração, que a minha vida seja transformada, porque eu quero caminhar por caminhos que me levem ao céu, por caminhos que me levem a desfrutar da promessa que o Senhor disse que aquilo que está reservado para mim na eternidade. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus seja louvado pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode ter certeza, se essa sua decisão, se essa disposição foi de verdade, o seu nome agora já está escrito no livro da vida. Aleluia. Porque para o Senhor fazer isso é como um clique. Quando você deseja ver alguma coisa lá no seu aplicativo, você clica lá de imediato, você vai ver. O Senhor já escreveu o seu nome no livro da vida. Ele já está nessa hora, por meio do Espírito, lhe encaminhando por caminhos eternos, e te desviou do caminho que faz o coração dele entristecido, porque a sua decisão alegrou o coração de Deus. Há mais alguém com essa disposição? Nós vamos orar para encerrar esse momento. E eu quero orar com você. Se você não se sentir constrangido, sai daí do seu lugar. Nós não podemos nos envergonhar diante do Senhor. Jesus disse: e aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Eu me envergonharei dele. Então, se você tiver essa disposição, levante o seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você. Depois nós vamos lá encerrando o culto, né? E os irmãos aí, eu vou para ministrar o canto final. Eu quero que você venha aqui à frente, se você assim desejar. Se não quiser também, pode ficar em pé no seu lugar onde você está. Fique de pé, não é que se levantar a mão. Se você não quer vir aqui à frente, ninguém é obrigado, né? Todas as coisas na casa de Deus se faz de maneira espontânea e voluntária. Fique de pé, vocês primeiro. Depois toda a igreja vai ficar de pé também com você. Fique de pé. Aquele que levantou a mão, pode ficar de pé. Isso, coragem. Não precisa ter receio, né? Não vai cobrar nada de vocês, ninguém vai agora ficar no pé de vocês, né? Mas fique de pé. Nós vamos orar
Vou pedir que toda a igreja agora fique de pé. Isso, amém, amém, amém. Toda a igreja fique de pé. Nós vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor por aquilo que tem feito nas nossas vidas e na vida dessa igreja, e por intermédio da vida de cada um que dela faz parte. Vamos orar. Nós te louvamos, Deus, te adoramos, Pai, por toda a tua bondade e o teu cuidado. Tu és um Deus de graça e misericórdia.